ao ilustre público, as pessoas que estamos aqui, que estão presentes, nos prestigiando. Enquanto falavam as senhoras e o Dr. Zibete, ok, obrigada, eu lembrei o seguinte: o direito agrário faz parte da SNA. Okay. Tá, ainda não vou passar. Faz parte do direito agrário, faz parte da SNA há, não sei, talvez 40 anos. Foi trazido para a SNA, para o nosso presidente, um pioneiro, um colega, um amigo, o Dr. Zibete, Octávio Melo Alvarenga, que acho que vocês sabem, reconhecem o nome. E a filha fala que sim, é isto. Então, ele trouxe o direito agrário na SNA, congressos, eventos nacionais e internacionais, com a presença do Dr. Darcy Zibete e outras pessoas, foram realizados aqui na SNA, graças à presença e à participação do Octávio Alvarenga. Em meu caso, o direito agrário, aunque não pareça, eu sou administradora formada nos Estados Unidos, um pouco faz parte da minha vida, não só porque eu estou na SNA, eu trabalho com orgânicos, porque durante mais de 20 anos fui companheira do Octávio Alvarenga. Então, os livros fazem parte da nossa coleção, estavam em casa, e o direito agrário fazia parte do nosso alimento diário, se vocês querem. Ele vivia e respirava direito agrário e SNA. Desejo agradecer à doutora Heloísa e a todas as organizadoras do evento, a presidentas, pelo convite que me fizeram. É muito interessante estar aqui, e sobretudo quando encontrei uma companheira que também trabalha com alimentos orgânicos e advogada. Então, foi um prazer encontrar. A outra coisa, me desculpam a roupa, mas eu não sabia que tinha que vir tão elegante, então eu estou como sempre estou. Desculpem. Ok. Rastreabilidade e certificação de alimentos orgânicos. Orgânicos são produtos sem transgênicos, sem fertilizantes, sintéticos. A gente vai falar de rastreabilidade. Opa. Tenho que dar a volta, e agora é este. Yes. Ok, o que são orgânicos? De que está falando esta mulher? Então, o produto orgânico é aquele obtido de um sistema de produção que não utiliza agrotóxicos, inseticidas, herbicidas, fungicidas, vários cidas, como os nomes, como vocês veem lá, fertilizantes sintéticos, produtos que vêm da produção química, geneticamente modificados, ou EGM, já seja como sementes, uma utilização dos químicos ou radiações ionizantes. A produção orgânica tem uma legislação, uma certificação e rastreabilidade. Sublinho legislação, vocês são todos advogados e advogadas, e isso tem que ver com a produção orgânica e é muito importante. Meio ambiente, biodiversidade social. Quando falamos, hoje em dia estamos falando do AL, governança, ESG em inglês. No caso dos orgânicos, isto já está sendo utilizado há muito tempo. No sistema orgânico de produção, a produção agrária faz o uso consciente dos recursos naturais. Privilegia a preservação do solo. O solo é considerado um evento vivo. O solo é muito importante. Da água, da saúde, do bem-estar animal, dos funcionários, de seu entorno, de sua comunidade. Então, também da biodiversidade. Há poucos tivemos um webinar, uma videoconferência com Pierre Landolta. Ele está na fazenda Tamanduá, lá na Paraíba. E Pierre mencionava que no semiárido da Paraíba, que é uma agricultura orgânica biodinâmica, a Polícia Ambiental começou um projeto de soltar animais selvagens, porque já tinha uma biodiversidade que podia receber estes animais.
estou falando no semiárido da Paraíba, estou falando da diferença que fez uma fazenda de produção orgânica, biodinâmica no sector. Nos últimos 10 anos, conforme o censo, a renda média cresceu 500%. Isso é ótimo. Então, isso é graças a uma produção orgânica, meio ambiente, biodiversidade social. Para vocês, possivelmente menos interessante, mas eu trouxe de todas maneiras. Tem um cadastro nacional de produtores orgânicos que está no Ministério da Agricultura. E eu trouxe para dar uma ideia para vocês que temos produtores de orgânicos nos diversos estados brasileiros, eu diria quase todos os estados. A produção orgânica nacional é dividida em 3 partes. A nível de auditoria, temos por auditoria, certificações por auditoria, 11.000 unidades, 46%. Certificação OPAC, é certificação das partes. Na certificação participativa, meu grupo de produtores visita seu grupo de produtores. Uma maneira que os produtores se falam, criam conhecimento. Então, certificação por OPAC, 34%, e OCS, que são os agricultores familiares que podem vender seus produtos nas feiras municipais e participam de projetos de venda na merenda escolar e para projetos do governo, representam 20%. Então, a certificação orgânica é certificada, já seja por auditoria, já seja por OPAC, visita entre pares, o cadastro dos produtores. Então, existe essa transparência. É bom lembrar isto, porque depois vamos a falar a respeito de rastreabilidade. Bom, esses são dados de julho de 2021. Eu fiz a apresentação no Nordeste, de maneira que, me desculpem, mas os mesmos slides. Então, temos dividido mais ou menos por alguns estados lá, como está dividido por diversos estados. Ulala, aqui fiz uma maravilha. Obrigada, meu Salvador. E aqui, como está dividido em diversos estados do Nordeste. Então, Ceará, 1.000 tantas unidades, 18%, Maranhão são 16%. Não sou eu agora. Uau! É Sergipe menos. Aí, tá. Bom, então, só para dar uma ideia, temos unidades de produtores orgânicos nos diversos estados brasileiros. Eu acho que alguém falou, o doutor Zibete, ou eu escutei, cadeia de produção orgânica. O que é uma cadeia de alimentos? O que é uma cadeia de produção? Neste caso, eu peguei soja orgânica. Os produtores da soja orgânica para esta agroindústria está aqui no Rio de Janeiro. Eles estão localizados em Paraná. Então, a soja é colhida em Paraná. Por caminhão, tem algum benefício, realizado todo em Paraná. De Paraná vem a agroindústria no Rio de Janeiro. Ela é estocada porque a regulação orgânica exige que os produtos orgânicos, insumos orgânicos, alimentos orgânicos sejam separados dos produtos convencionais. Essa separação deve existir sempre. É estocado e vira no final tofu. Espero que vocês comam. É um produto feito de soja orgânica de Paraná, feito e vendido e comercializado nas diversas partes do Brasil. É uma cadeia de produção de alimento orgânico. Só para vocês terem uma ideia, então, com as diversas partes, é uma cadeia mais simples. Obviamente, tem coisas muito mais complicadas que vocês podem colocar. Podem colocar o varejo, podem colocar tudo o que se refere à cadeia do agronegócios. Mas mesmo se é um produto orgânico, sigue esta cadeia. Identificação da qualidade orgânica do alimento. Todos são consumidores, imagino que... Ok, produtos orgânicos. Quem consome nesta sala? Subam as mãos, levantem as mãos. Podemos fazer um trabalho melhor. Deveria ser todas que consomem. Acho que temos que fazer um trabalho de divulgação
Melhor, Júlia, nosso desafio, ok? Então, identificação da qualidade do alimento orgânico. Então, vocês consumidoras vão para uma feira ou um varejo e compram um produto que diz orgânico e será, não será. Conforme a lei, a legislação brasileira, produtos com ingredientes orgânicos, como 95% ou mais dos ingredientes orgânicos, o produto deve ser certificado como orgânico e no rótulo deve indicar os ingredientes não orgânicos. Eu já estou vendo umas plaquinhas, não, acho que ainda não. E devem levar o selo. Produtos entre 70% e 95% de ingredientes orgânicos, o rótulo deve identificar os ingredientes orgânicos e apresentar, dizer, esse produto com ingredientes orgânicos e levar o selo. Isto é um problema, porque são produtos com ingredientes. E muitas vezes encontramos que certas indústrias dentro deste aspecto de produtos com ingredientes orgânicos, ao poder utilizar o selo, usam o selo. Mas são produtos com ingredientes, não são produtos com 95% de ingredientes orgânicos. E finalmente, não podem ser certificados, e aqui, consumidoras, prestem muita atenção, produtos com menos de 70% de ingredientes orgânicos. Isto é muito importante para todos e todas os consumidores estar atentos quando compramos produtos. Algumas experiências exitosas, ou seja, de que está falando esta mulher sobre orgânicos? Então, Rio Grande do Sul, Dr. Zibete, aqui temos sua filha, outras pessoas gaúchas, imagino, tem a Cooperativa de Agricultores Familiares Ecocitros. É uma cooperativa de agricultores familiares, usam um sistema agroecológico orgânico, produzem citros e óleos essenciais. Os produtos são comercializados no mercado brasileiro, os produtos são exportados para a Europa, e vocês sabem o que isso significa. Significa rastreabilidade, certificação, atenção à legislação europeia, ou dos países para onde vão. É muito complicado. Eles usam a compostagem dos citros para uma usina que produz energia. E então a demanda interna de sua energia já vem desta compostagem. O resto da compostagem, 5 minutos, eles vendem para outras indústrias e para outros produtores. Temos outro caso, Coppercook, Bahia. Umbu, alguém conhece umbu? Ninguém? Ok, conhece. Ah, uma pessoa, duas, três, wonderful. Uma fruta importante na nossa biodiversidade, consomam umbu, Cooperativa de Agricultura Familiar, umbu exportado também. E agora, rastreabilidade, aqui quero colocar um desafio para vocês que são advogadas. Rastreabilidade vai de origem até o produto final. E quero colocar o desafio, porque depois vou falar de blockchain, e ali tem um papel muito importante para vocês e espaços para que possam trabalhar. Então, rastreabilidade vai do origem até o produto final. O caminho percorrido para as matérias-primas, insumos, deve cumprir a legislação vigente, acompanha toda a cadeia de produção. Eu mostrei para vocês a cadeia de produção, do sítio à fazenda ou ao varejo. E que serve? Essa rastreabilidade serve para garantir a transparência e a credibilidade do que está no rótulo, na etiqueta do produto. Aqui um pouco já vem a parte jurídica, a parte legal. Então é importante, isto está crescendo, os produtos orgânicos, ao ser certificados e ter uma etiqueta e ser certificados com uma certificação, eles têm esta rastreabilidade, eles têm esta transparência. A rastreabilidade, identificação, credibilidade, atributos. Este é um produto orgânico que nos permite, através de rótulos, etiquetas, verificar se são reais. Eu, consumidora, desejo saber o que está escrito nesse alimento é real. Lembremos
que os produtos orgânicos, alimentos orgânicos, são um dos poucos que são certificados no Brasil. Muitos os convencionais não são. Então, essa transparência está na agricultura orgânica. Também, desde o ponto de vista de gestão, o produtor, através da transparência, através desta rotulagem, aprende muito. Quem compra meus produtos, que produto mais vende, que insumos são interessantes. Então, através da rastreabilidade, a pessoa tem uma ferramenta, ela tem uma ferramenta para a toma de decisões e para a gestão. Blockchain. É aqui que interessa. Isso está começando. Blockchain, vocês veem acá na direita, várias pessoas que pertencem a esta cadeia. É uma cadeia de blocos, funciona como a contabilidade, mas esta cadeia de blocos, que um se une com outro, são blocos verificados. Eu coloquei estes insumos em meus produtos, mas a doutora que produz estes produtos, a doutora Heloísa, também colocou neste blockchain os insumos que ela me vendeu. Então, os blocos verificam-se uns a outros e formam uma grande, se vocês querem, um grande ambiente de rastreabilidade. Blockchain está começando. E blockchain é uma coisa que, nos poucos anos, vai fazer parte dos alimentos. Então, é aqui uma área muito importante, é aqui uma área de rastreabilidade que vai precisar de vocês. Tenho 1 minuto, estou assustando. Blockchain. Carrefour lançou o primeiro blockchain de alimentos na Europa, começando com os frangos. Walmart, para rastrear produtos do campo às prateleiras. E são códigos para ver o blockchain do consumidor ou consumidora. Pelo momento se está usando os QR Codes. Atualmente, depois no futuro, eu não sei o que se vai usar. Mas então é importante que vocês comecem a prestar atenção no blockchain. Estou prestando alguma atenção. Tem toda uma parte legal que ainda deve ser escrita. Tem toda uma parte legal que ainda deve ser trabalhada. Então são outros desafios para vocês e outros campos nos que podem trabalhar. Rotulagem, vocês veem que além de orgânicos podem ser comércio justo, certificação ambiental, bem-estar animal. É uma boa salada que tem aqui à direita. Mas é interessante, alguns são produtos orgânicos, levam tudo isso. Voilà, chegamos ao final. E você consome alimentos orgânicos. Meus contatos, agradeço e, doutora Heloísa, cheguei a tempo. Agradeço a palavra, professora Silvia. E continuando aqui o painel, a gente vai falar agora sobre a importância que a produção sustentável vem tomando no cenário, né? E diante disso, instituições financeiras e de crédito vêm oferecendo linhas para estimular esse tipo de investimento, como energia limpa, integração floresta-lavoura-pecuária, projetos orgânicos e agroecológicos. Para falar um pouco sobre o assunto, convido a especialista no tema, Ticiane Figueiredo. Ticiane vai falar sobre crédito verde, e a Ticiane é advogada especialista em crédito agro e operações de barter, consultora em diversidade, gênero e liderança feminina no agronegócio, coautora dos livros Direito do Agronegócio, Teoria e Prática, e Mulheres do Agro, Inspirações para Vencer Desafios Dentro e Fora da Porteira. Professora convidada da FECAP, INSPER, Andave, Prossiga Governança e Sucessão. Professora titular da pós-graduação em Direito do Agronegócio da Abrada, em parceria com a FAG. Advisor do Conacred, palestrante e mentora. Com a palavra, Ticiane. Obrigada, Júlia. Olá, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui comigo nesse evento. Primeiro, porque é um evento de mulheres para todos, né, mas de enfatizar a participação feminina aí, né, no direito agrário e no agronegócio. Ver tantas mulheres, né, jovens, eu acho que aí são o futuro, né, igual a Júlia, que eu acompanho há bastante tempo. A gente se conheceu online primeiro, né, e depois conheci
pessoalmente, acompanho a trajetória dela, inclusive recomendo que vocês acompanhem, porque é muito inspiradora a garra que ela teve para construir o escritório e está um sucesso. E, enfim, bom, né, vou falar aqui um pouco para vocês sobre crédito verde, né? E eu acho que o primeiro ponto, quando a gente pensa em crédito verde, é a gente entender que são financiamentos atrelados a critérios de sustentabilidade. E por que isso é tão interessante, né, para a gente? Eu que trabalho muito com financiamentos e a gente está vendo essa onda verde vindo, né, muitos abraçando ela com uma certa reatividade, o que é errado, eu vou explicar para vocês, né? Porque, de certa forma, essa onda verde ela veio também com muitas cobranças, principalmente para o agronegócio, né? O agro não é sustentável, tem as queimadas, tem gente que nem entende, né, o que é queimada, tem gente que não entende a diferença entre uma abertura de área e um desmatamento, e por aí vai. Então, é uma mistura de fake news, estresse, bandeiras. Mas eu acho que é importante a gente acalmar os ânimos e entender, né, a onda verde, que a gente chama, talvez até pejorativamente, ela nada mais é do que o consumidor final, né, solicitando, que eu acho que a colega bem falou, né, de onde vem esse produto? Né? De onde vem esse produto que está sendo consumido, que está aqui na minha roupa, que está no meu sapato, né? Eu estou 200% agro aqui. De onde vem esse produto? Né? A gente também tem pressões econômicas de países, né? Não só para, enfim, competir melhor com o Brasil, que também vão colocar certas barreiras e exigências. Então, essa onda verde, ela vem, na verdade, para a gente trazer mais transparência. E aí é um ponto interessante, antes de entrar no financiamento, que quando a gente fala nessa transparência, sim, o Brasil é sustentável, a gente tem dados do Cadastro Ambiental Rural, dados infinitos, mas a gente tem um grande desafio, que inclusive vai ser objeto dos painéis futuros aí, que é a questão agrária, né, a regularização fundiária. Um dos grandes problemas no financiamento, um dos grandes gargalos, e quem aqui trabalha com produtor e produtora rural sabe, é a documentação. Não adianta a fazenda estar lá maravilhosa e a documentação não refletir isso. Né? A gente ter aí os contratos de gaveta, a gente ter tudo no fio do bigode, enfim. Então, a grande questão, quando a gente vai trabalhar financiamento, quando a gente vai falar sobre crédito verde, é primeiro arrumar a casa. É o grande desafio. Não consigo liberar nenhum tipo de financiamento, estou nem entrando no financiamento verde ainda, mas eu não consigo liberar nenhum tipo de financiamento se a documentação não estiver correta. E a gente sabe que muitos produtores e produtoras rurais, por ignorância, no sentido de ignorar efetivamente, fazem os contratos de arrendamento com o modelo do Google, né, que é uma abominação, né, fazem parcerias no lugar de arrendamento para não pagar IR, aí quando eles são responsáveis solidários numa cobrança de financiamento, aí a casa cai, aí é arrendamento, aí não somos mais amigos, né? Então, assim, são muitas questões, né? Eu acho que o papel do futuro dos agraristas, aí, dos profissionais do direito do agronegócio, nos financiamentos, é ser cada vez mais preventivo, ser cada vez mais consultivo. Né? Porque não adianta a gente falar do futuro do crédito no agronegócio, dos financiamentos verdes, se a gente não tem o básico. Né? Então, quando a gente faz essa cobrança de sustentabilidade, seja para um orgânico, seja para um convencional, os dois têm rastreabilidade, os dois têm selos incríveis, os selos da Embrapa para o gado verde, né? O leite tem um selo da Embrapa com a Nestlé, que é incrível também, a gente tem aí o ILPF, a gente precisa da documentação. Então, eu começo aqui falando que a documentação é a base de tudo para qualquer tipo de financiamento. Né? Outro ponto que eu acho interessante nessa questão, quando a gente pensa no crédito verde, né, ou no crédito aí que está super atrelado ao ESG, né, como a colega também comentou, ele vai em outro ponto. Vocês vão ter bastante trabalho, viu, gente? Aumenta os escritórios. Governança e sucessão. Porque quando eu penso em crédito, eu quero saber se a Heloísa consegue me pagar daqui a 5 anos, não é se ela consegue me pagar hoje. Tá, Heloísa, e se você ficar doente, quem vai cuidar da fazenda?
né? E se você separar, como é que vai ficar a fazenda? Eu preciso entender como é a governança, porque eu sempre falo, a fazenda é uma empresa a céu aberto. Então, quando eu falo de crédito, eu não posso só falar, tá bom, você faz uma produção incrível, né? Você faz uma adubação verde na tua soja, ou você planta orgânico. Isso é relevante até a página 2, porque a continuidade do negócio é uma parte muito importante, né? A sustentabilidade do próprio negócio. Então, essas são questões correlacionadas ao crédito e ao crédito verde que são importantes. Então, assim, acho que para desmistificar um pouco também o que é o crédito verde, eu acho interessante, eu estou controlando meu tempo aqui também, eu acho interessante, eu vim aí de uma rodada de painéis, eu estou no 3º estado essa semana, então eu vim, né, em todos esses estados também desmistificando esse ponto que a gente pensa do crédito verde, porque muita gente acha que para pegar um financiamento, né, que esteja dentro de critérios do crédito verde, a fazenda ela precisa estar tão linda que vai ganhar um selo do Greenpeace, né? Não necessariamente, tá? Por quê? Eu tenho 2 formas, porque assim, quando eu falo que o crédito verde é um financiamento atrelado a critérios de sustentabilidade, então na agricultura orgânica vai ser até um pouquinho mais fácil, talvez, né? Mas na agricultura convencional, vamos pensar assim, eu vou querer também trabalhar com os produtores lá do Mato Grosso, que compraram fazendas que eu chamo as fazendas cavalo de Troia, né? Que elas são baratas, nossa, preço bom, o preço estava bom demais, Tiziane, 2 milhões de passivo ambiental, por que tu acha que estava barato? Então, essa fazenda degradada, né, com pasto lá arregaçado, que nenhum financiador vai querer chegar perto, vamos fazer um CRA, né, um certificado de recebível do agronegócio. Teve um CRA verde aí com 10 produtores grandes do Mato Grosso para recuperar a pastagem. Isso é crédito verde também, né, porque eu quero que você se torne sustentável. Isso está relacionado ao crédito verde. Tiziane, você trabalha com grandes financiamentos, né, e o pequeno produtor, né, agricultura familiar, né, não dá para fazer? Dá para fazer. A gente teve um CRA de cacau, né? Eu sou filha de produtor de cacau, inclusive, mas assim, a gente teve um CRA de cacau, agricultura sustentável, orgânica, porque a Mata Atlântica, né, não tem como trabalhar de outra forma, né, consórcio, um CRA que eu acho que, salvo engano, eu posso estar mentindo, mas foi cerca de 200 famílias que foram abraçadas aí, o financiamento, agora eu não vou lembrar de 100 a 200 mil para cada uma, né, porque foi baixo, porque é menor, né, o financiamento, num CRA verde, né. Então, quando a gente pensa em crédito verde, há uma gama de possibilidades de estruturações, né. Então, eu estou falando aqui das estruturações, mas vamos falar aqui dos benefícios, porque eu comecei falando vocês da documentação, né? Bate na porta do produtor para falar para ele arrumar a documentação. Isso é muito dinheiro, né? E TBI, isso aí, muito custo. Então, vamos falar dos benefícios. Melhores linhas de crédito, juros mais baixos, né? Inclusive, estou rodando até projetos de atrelar políticas de ESG da empresa para ela financiar a preservação desse produtor. Então, eu quero que vocês pensem na fazenda agora, eu sei que eu tenho 5 minutos, então eu quero que vocês pensem na fazenda de uma forma diferenciada, né? Vamos pensar numa produção. Vamos entrar no ILPF, né? Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Qual é a forma tradicional da gente ganhar dinheiro, de fazer dinheiro? É a soja, o milho, girassol, pegar a maíz, né? Se vocês nunca foram, é o melhor dia de campo da vida, fazendo a Santa Brígida de Ipameri. Então, eu tenho soja, eu tenho milho, eu tenho girassol, eu tenho gado e eu tenho eucalipto. Estou fazendo dinheiro. E agora, nas finanças verdes, eu tenho tudo isso. Eu tenho uma CPR verde só para preservar a reserva legal. Que reserva legal? Essa mesmo que o Código Florestal fala que não é para eu mexer, a gente não mexe, né?
Mas que se alguém avançar a área, eu me ferro e tem um custo total, né? Que a gente sabe que quando tem problemas, quem vai arcar é o produtor, produtora rural. Então, hoje em dia, o que acontece? A gente consegue ter um benefício a mais, né? Além do ônus legal de preservação, eu vou conseguir ser remunerada por preservar. Legal. E se eu tiver uma área que eu podia abrir, né? Que é o que muita gente acha que está desmatando, né? Então, não é abertura de área, né? É uma área que a gente pode abrir. Se eu tenho uma área que eu posso abrir, só que agora, por causa do crédito verde, por causa desse consumidor final cada vez mais forte, o pessoal já está trabalhando o Beyond, né? A gente não conseguiu nem chegar no início, o pessoal já está no Beyond. Então, o que é isso? Eu tenho cumprir legislação, que já tem que ser, né? Eu tenho moratória da soja, que já está sendo aplicada aí pelas tradings, e agora as tradings falam, não quero que avance área. Todo mundo fala, a gente está saindo de uma COP 26, não quero que avance área. Quando fala eu não quero que avance área, o que eles estão falando? Você tem que produzir o máximo onde você está, então, tecnologia, preciso de dinheiro, preciso de financiamento, mas eu não quero que você avance área, que eu poderia avançar, né? Então, o que eu faço com essa área, né? Mais duas possibilidades de crédito verde, né? Eu posso deixar essa área para outro pagamento de serviço ambiental dentro de uma CPR verde, ou eu posso pegar essa área e colocar numa cota de reserva ambiental para quem tem um passivo compensar em mim e me pagar bem por isso, né? Que ele vai sair lá da listinha do IBAMA, né? Então, eu tenho que ser bem remunerada porque eu estava aqui mantendo essa reserva que era para além do que eu precisava. Eu poderia abrir essa área, não abrir e vou ser beneficiada. Tá pouco dinheiro? Vamos falar de mais? Vamos falar então de crédito de carbono, né? Então, com a adubação verde aí na soja ou na produção do orgânico que seja, tudo o que eu tiver sequestrando de carbono, né? Ou seja, nossa, né? Ironia, né? A gente sequestra mais carbono que produz numa produção de monocultura na soja, né? Então, eu estou sequestrando mais carbono do que produzindo, isso vai virar um crédito de carbono, que está sendo certificado. A Embrapa está com um trabalho incrível aí com várias multinacionais, isso vai ser dinheiro. Então, olha o cenário que eu desenhei para vocês de dinheiro, olha o cenário que a gente tem hoje de dinheiro. Então, quando você chega para o produtor rural e fala, regulariza tua propriedade, e você mostra esse cenário, ele vai regularizar a propriedade, né? Isso aqui é no amor, né? Não funcionou essa conversa? Então vamos na dor. Qual é a dor? Ele não vai conseguir escoar mais a produção, né? Dependendo da situação da fazenda, se está com algum problema socioambiental, não vai escoar, porque as trades não vão mais receber essa produção, né? Ah, mas eu vendo para uma cerealista ali, ela compra, né? Tá bom? Então, vamos pensar no crédito rural. O crédito rural, que independente do produtor ou produtora conseguir fazer muito pelo privado, muitos ainda são dependentes do crédito rural. O crédito rural, por conta do Birô Verde, né? Ou Burô, ou Bureau, né? Eu falo Birô porque fica mais fácil para o produtor falar também, né? Então, o Birô Verde, né? Que é uma política do Banco Central, o Banco Central não está legislando, tá? Então, sem tretas, isso já foi superado. Ele só está trazendo as diretrizes aí que a gente tem de legislação no Brasil. O que ele vai trazer? Critérios para esses empreendimentos. Está com a área embargada ou está na lista de trabalho análogo à escravidão? Não vai ter crédito rural. Simples assim. E por aí vai, né? Então, se tiver com embargo de sobreposição, pode ter crédito rural, mas você vai ser classificado como risco socioambiental. O banco vai querer te dar dinheiro? Provavelmente não, porque você vai trazer esse risco socioambiental para a carteira do banco, né? E às vezes não vai compensar para ele. Por quê? Porque o banco não é o detentor do dinheiro, são os investidores, né? Então, aqui para vocês é a dica de atuar na dor, tá? Já está no capítulo 2 do Manual do Crédito Rural, é o item 9, né? Já entrou em vigor dia 1º de outubro, tá? Então já está em vigor,
né? Então, tem a parte do amor do crédito verde, né? E tem essa parte da dor que vocês podem discutir. Mas tudo isso só é possível com regularização fundiária, né? A documentação correta, o cadastro ambiental correto. A gente sabe que quando saiu o CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural, lá com o Código Florestal, virou uma... Todo mundo sabia fazer CAR, né? Incrível, é um negócio surreal. Os caras ganhando 5 mil para fazer um CAR, nada contra o que eles estão cobrando, cada um tem que cobrar o correto, mas tem que fazer certo, né? Aí você chega o CAR todo errado do produtor, né? Tá com embargo, o bichinho nem nunca desmatou e tá lá com embargo porque foi declarado errado, né? Mas enfim, então, para concluir aqui a nossa conversa, né? Quando a gente pensa em agregar valor, né? Eu não penso só em agregar valor no meu escoamento, eu penso em agregar valor na hora de eu pegar o financiamento, eu pegar financiamento mais barato, eu consegui trazer mais rentabilidade para a fazenda, como eu mostrei para vocês aqui as possibilidades só com a preservação, só com o que está na lei, né, o que já é feito, mas sim também no escoamento, né? E aí, por fim, dependendo da commodity que está sendo trabalhado, toda essa parte aqui socioambiental vai fazer com que eles cheguem, né? A gente está aí com a Amazon abrindo as porteiras, né? Chega no consumidor final mais rápido, com algumas descomoditizações, né? O café, tem um pessoal que faz o café standard e faz o café especial, né? Na mesma produção, né? No cacau a mesma coisa, faz o standard para exportação, faz o cacau fino para alguns restaurantes lá de São Paulo, né? Então, essas são as possibilidades aqui do crédito verde. Eu espero que tenha sido produtivo para vocês. Obrigada, Luciane. E agora eu gostaria de entregar para vocês esse cartãozinho e passar para cada um. Agradeço a presença de todos à mesa desse painel e gostaria de convidar para compor o próximo painel a mesa do nosso segundo painel, que falará sobre questões fundiárias polêmicas. Como presidente da mesa, teremos Ana Paula Tchela, que pode vir. É advogada, inscrita na OAB Rio desde 2003, mestre em Direito Ambiental e da Sustentabilidade pela Universidade de Alicante, pós-graduanda em Direito Agrário e Ambiental aplicado ao agronegócio pelo Instituto de Educação no Agronegócio IUMA. Ela também é mestre, é graduada em Direito pela Universidade Cândido Mendes, integrante da Comissão de Direito Agrário da OAB Rio, da União Brasileira de Agraristas Universitários, da CENIMAL, pós-graduanda pela IUMA e também que tem parceria com a Unip. Como secretária de mesa, chamo Nairi Fragoso Reis. É advogada, pós-graduada em Direito Agroambiental pelo Centro Universitário do Estado do Pará, é diretora da Comissão Estadual de Direito Agrário e do Agronegócio da Ordem dos Advogados do Estado do Pará, integrante da Comissão Permanente de Monitoramento, Estudo e Assessoramento das questões ligadas à grilagem do TJE do Pará, membro da Comissão Nacional das Mulheres Agralistas da UAL. E convido também como um dos
painelistas Rogério Devizati, que falará sobre regularização fundiária, convido também Luana Ruiz, que falará sobre marco temporal para terras indígenas. E para completar o painel 2, também convido a Daniela Jacobo, que falará sobre licenciamento ambiental. E assim, passo agora a palavra à Ana Paula, que vai dar o caminho nesse novo painel. Boa tarde, sejam bem-vindos, é um prazer estar aqui. E agora nesse painel a gente vai tratar sobre um assunto muito importante, né, que é sobre regularização fundiária. Como a Ticiane falou no outro painel, o produtor precisa de segurança jurídica para poder plantar e sem a documentação regular fica um pouco complicado, né? Então agora eu vou apresentar os nossos palestrantes, né? O primeiro palestrante é o Dr. Rogério Devizati. Ele é defensor público, advogado pela UF em 91, membro da Academia Brasileira de Letras Agrárias, membro da Comissão de Direito Agrário da OAB, do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, da Academia Fluminense de Letras, da União Brasileira de Agricultores, ex-conselheiro estadual da OAB do Rio, ex-membro consultor do Conselho Federal da OAB, escritor, publicou vários artigos jurídicos, é articulista de coluna semanal em jornal e autor de 3 livros, dentre os ciência temática com direito agrário, grilos e gafanhotos, grilagem e poder, e grilagem de terras e da soberania. Palestrante em eventos nacionais e internacionais, presidente da Comissão Nacional de Assuntos Fundiários da União Brasileira dos Agraristas Universitários. Passo a palavra, então, ao Dr. Rogério. Boa tarde a todos. Eu pedi para usar a tribuna, porque temos apontamentos para me deixar mais à vontade. Então, eu peço desculpas a vocês, senão eu vou ficar desfilando pelo tablado aqui, vai ser uma barulheira de sapato horrorosa. Giovana, eu vou quebrar o protocolo para, sem perder muito tempo, do curto tempo para falar de tema tão difícil, falar que a primeira vez que eu vi o seu pai ao microfone no Congresso foi no Congresso Nacional em Brasília, num evento que nós tivemos da UBAL há uns 4 anos atrás. E claro que eu já o conhecia, mas nunca tinha visto a estatura do Zibete na tribuna com o microfone. E aquele senhorzinho desse tamanho fica um gigante. Isso é impressionante. Tive o privilégio de estar com ele na sua casa, de almoçarmos juntos e de ver essa pujança vibratória e emotiva do Zibete em conversas várias que tivemos. Na semana anterior ao passamento do seu pai, nós conversávamos por telefone e ele me dizia que a mente estava boa ainda. E encerrei a conversa com ele rindo, também ele. E quando eu falei que me lembrava do Assis Chateaubriand, que depois do AVC, quando voltou à lucidez, não conseguia se movimentar, falar nada, e a enfermeira sinalizava com 1 ou 2 piscadelas a letra do alfabeto que ela mostrava para ele. E a primeira frase construída pela Assis Chateaubriand foi: já entendi tudo. Ficaram os livros, mas se foi o prédio da biblioteca. Então, quero dizer que eu gostaria de ter conhecido teu pai há 30 anos atrás, mas tive o privilégio de ter intensos momentos com ele e quero deixar esse meu abraço a ti e a Dione, sua mãe, tá? Esse lugar aqui é um lugar muito especial. O Zibete tem a cadeira número 1 da Academia Brasileira de Letras Agrárias e eu estou aqui duplamente em nome da academia, homenageando o ocupante da cadeira 1 e seu fundador, é o Otávio Junqueira Melo Alvarenga, a quem eu sucedi na cadeira 28 na academia,
e que pelas obras do Otávio nós temos esse espaço que é a Sociedade Nacional de Agricultura. Perdemos recentemente o Altir de Souza Maia, perdemos o Darcy e estamos aqui ainda sentindo a falta dos dois e o do Otávio Alvarenga. Quero saudar aqui o IAB pela sua presidente, a Ordem dos Advogados, pelo nosso presidente da Comissão de Direito Agrário. Quero deixar a saudação ao nosso presidente da UBAL, Albenir Cherubini, que não pôde estar presente. Quero, se puder saudar a todos nominalmente, eu vou saudar a todos mandando um abraço para quem não está presente. Aqui, naquela cadeira, fica o espaço destinado àqueles que já passaram e que certamente estão aqui conosco. Agradeço à CN Malbal, a Comissão Nacional das Mulheres Agraristas, pelo convite para falar nesse evento. Foi um convite que me deixou particularmente muito feliz, foi prontamente aceito. Parabenizo a Roberta pela gestão maravilhosa que fez nesse curto tempo de existência da comissão e já dou as boas-vindas à doutora Jéssica, que vai receber o bastão proximamente. Alvarenga, Darcy, Altir e outros são os desbravadores, os que plantaram a semente que nós estamos ajudando a dar os frutos. Nós falamos de direito agrário. O direito agrário ele está sistematizado na Constituição de 88 no lugar próprio, como uma disciplina própria. Então nós temos o direito penal, o direito civil, o direito agrário e outros. É tão importante que a competência normativa é da União. A palestrante que me antecedeu falou em blockchain. Resumidamente, um mecanismo de se atribuir segurança plena a um sistema de produção dos orgânicos. E nós vamos falar de regularização fundiária, que envolve grilagem de terras e uma absoluta insegurança jurídica do sistema, exatamente porque não se tem essa cadeia de segurança nas passagens de um a outro dos elementos. O registro no direito brasileiro, ele é causal, ele precisa de um título aquisitivo. Mas o que é o título aquisitivo? É uma escritura de compra e venda, uma escritura de doação, uma carta de adjudicação? Não. Esses são papéis. O título aquisitivo é o direito posto naquele papel. Eu tenho pilhas e pilhas de documentos em casa e no escritório, de inventários, de escritura de compra e venda, seja mais o que for, que o incauto vai olhar e vai dizer: oba, quem está me vendendo é proprietário há 20 anos e herdou de fulano, herdou de cicrano, eles têm a posse, o domínio da área há mais de 80 anos. Aí eu vou pesquisar a fonte do direito causal lá atrás há 80 anos e não tem nada, só o que está escrito. A insegurança do sistema é tão grande que quem conhece pelo menos um mínimo da ideia do que é o registro Torrens, sabe que o registro Torrens é absolutamente seguro. Não se sujeita, uma vez feito, porque é julgado por sentença, a ação discriminatória, o cancelamento da Lei 6739, a ação anulatória. Surgiu na Austrália e resolveu lá todos os problemas fundiários. Aqui no Brasil não pegou. Pois bem, eu tenho um acórdão no processo 9069 de 1969, transitado em julgado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, declarando a nulidade de um registro Torrens. Eu tenho a certidão do RGI de 2017, um pouquinho desatualizada. O cancelamento foi em 69. Eu tenho uma certidão do RGI de 2017, plenamente vigendo o Torrens e o registro imobiliário. Sabem qual é o tamanho da área? 211 mil hectares, dá uns 70 quilômetros por 30 de largura. Se qualquer um de vocês, ou um estrangeiro,
Porque a lei nova que modificou a venda de terras estrangeiras não dá limite de área. For comprar aquela área, ela está com registro vigendo, inclusive o registro Torrens. O fundamento do direito é zero, foi um inventário feito em 48 horas. De gente que não morreu porque nunca viveu. E que, portanto, não tinha nada. Falar em regularização fundiária traz uma conversa com um predicado fundamental do sistema de direito: boa-fé. Olha, mas eu comprei de boa-fé. Mas comprou o quê? Qual o fundamento do direito que foi comprado? Tirou uma certidão vintenária no cartório do registro de imóveis. Não tem hipoteca, não tem nenhum problema. Pagou o valor justo pedido pelo vendedor. Registrou no registro de imóveis a aquisição. De repente, é surpreendido por um bloqueio da matrícula e do registro de imóveis, numa ação discriminatória de terras devolutas. De repente, chega já a informação da declaração absoluta de nulidade e de inexistência jurídica. Inexistência jurídica significa que não tem nada. Por uma decisão administrativa, não judicial, pela Lei 6739 de 79, que diz, artigo 1º, ficam declarados nulos e inexistentes os registros vinculados a títulos nulos de pleno direito. O título é o fundamento do direito inscrito, não é o papel. Foram 6 milhões de hectares cancelados na Bahia. No estado do Pará, há coisa de poucos anos, foram 5.700 registros imobiliários. Mas e o adquirente de boa-fé? Ele quer regularizar. Ele não tem direito a regularizar porque ele não comprou nada. Ele tem direito a cobrar a indenização de quem lhe vendeu, por um direito escrito e inscrito lá no Código Civil, chamado direito de evicção. O evicto vai cobrar, porque quem vende garante a evicção. Eu já vi escritura em que não tinha cláusula de evicção. Ou seja, o vendedor abusa da boa-fé do comprador e se exime da cláusula de evicção, de não garantir boa venda. Não obstante, no sistema de regularização fundiária nós temos inúmeras pessoas na posse, entre aspas, de terra pública, onde nós vemos as mudanças normativas, como acontece recentemente, mudando o marco temporal para se passar uma borracha sobre essa posse e se garantir a posse. Nunca existiu posse. É ocupação de terra pública. Terra pública não seja posse. Posse é um instituto de direito civil. Registro imobiliário é um instituto de direito administrativo. Ocupação de terra pública é ocupação, não é posse. Daí, tudo isso vai nos deixar numa situação de não termos a ligação, e aí é o problema da grilagem, da ligação da aquisição privada com um destaque correto e adequado daquela terra do patrimônio público. Essas sanatórias normativas do Congresso, como aconteceu agora recentemente, no chamado PL da grilagem, faz o quê? Incentivar que mais aquisições equivocadas por parte de ações criminosas dos grileiros ocorram. Porque se você adquire e fica torcendo para que daqui a 10, 15 anos venha uma pseudo-anistia e acoberte aquela situação. Não pegou a lei de terras e nós temos insegurança. Nós precisamos de um blockchain, doutora, no sistema de aquisição imobiliária, naquilo que nós chamamos de inventário da raiz fundiária. Se eu comprar, eu vou pedir, não, A comprou de B, ok, essa matrícula veio de onde? Ah, foi um remembramento da outra, eu quero tudo.
até chegar no destaque do patrimônio público e na sesmaria, que provavelmente é o elo de amarração do perfeito e adequado destaque do patrimônio público. O Supremo anulou agora uma venda feita pelo Estado de Goiás, em 1928, de terras e fronteira. O acordo só agora. Tem boa-fé do adquirente? Tem boa-fé do herdeiro? A terra nunca foi do Estado, era da União. Essa é a confusão e a insegurança em que nós vivemos. Veja, terraplenar a área, fazer tratamento de pH, construir silo, fazer plantação, comprar maquinário, isso tudo é a ponta do iceberg. A segurança jurídica do sistema para o adquirente está antes disso. Na garantia sistemática de que aquilo existe e foi plantado sob situações sólidas. Regularização fundiária no país é o retrato do país. É um caos, quem conhece o sistema sabe. Não é culpa do registrador, não é culpa do advogado que leva o título ao registrador, porque às vezes também não percebe o tamanho da encrenca funcional daquilo tudo, corrigindo, disfuncional daquilo tudo. Não é culpa do juiz, é uma culpa sistemática de uma nação que vive com o jeitinho brasileiro, criando jabuticaras corretivas e nos deixando à mercê de tentar salvar, por um conceito de regularização fundiária, situações que muitas das vezes não têm nenhuma existência jurídica. Falar em 15 minutos sobre isso é um desafio. Aceitamos o desafio. Já fui aqui informado com toda a prudência de que me faltava um minuto, faltam segundos. Eu quero encerrar agradecendo a oportunidade, mais uma vez o convite e me colocando à disposição de todos. Muito obrigado. Prosseguindo, agora eu vou chamar a Luana Luiz Silva de Figueiredo. Ela vai tratar do assunto marco temporal para terras indígenas. Ela é advogada, mestre em Direito Constitucional e Econômico, secretária adjunta da Comissão Especial de Direito Agrário e Agronegócio da OAB, foi membro da Comissão Especial de Assuntos Fundiários da OAB do Mato Grosso do Sul, atua em perícia antropológica, concluiu os créditos de pós-graduação em arqueologia pelo Instituto de Arqueologia Brasileira do Rio de Janeiro, compôs a equipe de transição do governo de 2018, foi secretária adjunta da Secretaria Especial de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura de 2019. Uma boa tarde a todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer à Comissão de Mulheres Agraristas pelo convite, pela oportunidade de estar aqui dividindo esta tarde com vocês, com palestras brilhantes, essa troca de conhecimento muito gratificante, muito obrigada. Eu quero agradecer, e de uma forma muito especial, ao professor Albonique Rubini, ao doutor Frederico, que eu sei, por parte da Heloísa, que foram pessoas que sugeriram o meu nome, que foi acolhido pela Comissão das Mulheres Agraristas. Então, doutor Frederico, muito obrigada. E estamos aqui para falar em um painel de assuntos polêmicos, né? A regularização fundiária é polêmica, nós vimos aqui, tal qual a regularização fundiária, a questão indígena não tem como ser exaurida em 15 minutos, são diversas vertentes. Eu encontrei aqui o doutor Paulo Roberto Coy, tivemos a oportunidade de dividir o palco do STF
nas sustentações orais no recurso extraordinário 1.017.365, que tramita no Supremo, que é uma ação judicial que, depois de mais de uma década de marco temporal, essa ação judicial, esse recurso extraordinário que está no Supremo, reconhecendo repercussão geral, vai rediscutir uma matéria que já está estabilizada, estabelecida há mais de uma década no nosso ordenamento. Bom, para falar de marco temporal em demarcação de terras indígenas, nós precisamos falar de direito territorial indígena e de indigenato, que é a outra vertente, outro lado da moeda do marco temporal. O direito territorial indígena, ele está previsto no artigo 231 da Constituição Federal, que diz que é garantido aos índios o direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam. E o parágrafo 6º do artigo 231 diz que são nulos e extintos, não produzindo efeitos, os títulos de posse e domínio sobre as áreas que vierem a ser identificadas como terras indígenas. Então, doutor Rogério, quando nós voltamos lá, não na cadeia vintenária, mas na cadeia dominial completa, até o efetivo destaque do imóvel do patrimônio público, teríamos uma propriedade escorreita com absoluta segurança jurídica, e aí veio o Constituinte de 88, pela tese do indigenato, porque a tese do marco temporal nos livra dessa outra jabuticaba, né? Aí veio o Constituinte de 88 pela tese do indigenato e estabelece não a insegurança jurídica tão somente, mas fragiliza a confiança legítima, porque eu confio naquele documento, que eu busquei a cadeia dominial, que tem o destaque escorreito do patrimônio público, eu tenho a segurança jurídica e vem a questão indígena, a demarcação de terras e fragiliza aquela minha segurança jurídica, quebrando a confiança legítima, que é muito mais grave. Porque a segurança legítima, ela estabiliza as relações entre os indivíduos. A confiança legítima estabiliza as relações entre o indivíduo e o poder público. Eu não posso mais confiar no poder público. Eu não posso mais confiar nos títulos, nos documentos públicos. Então, essa questão indígena traz esse jabuti que subiu na árvore, né? Mas, enfim, então nós temos essa questão da nulidade do título se a área for identificada como terra indígena. E é aí que nasce o problema, porque a previsão de demarcação de terras indígenas pela Constituição, ela não traz um processo de desapropriação com a indenização daquele particular que adquiriu confiando nos registros públicos. Numa etapa posterior, já colocada pelo Dr. Rogério, nós temos o destaque escorreito do patrimônio público, e aquele título vai ser nulo e não tem processo de desapropriação. Então nós estamos falando de uma expropriação de área, sem a indenização, porque reconhecendo a área como terra indígena, o título é nulo e não produz efeitos. E agora nós precisamos interpretar este arcabouço constitucional, que é o artigo 231 da Constituição Federal. Pela tese do indigenato, a tese do indigenato, ela foi erigida em 1912 por João Mendes Júnior, pautada no Alvará Régio de 1680, que diz que, lá no Alvará Régio, os índios são os donos naturais e primeiros habitantes destas terras. Então, com base naquele texto do Alvará Régio, deste Alvará Régio, João Mendes Júnior desenvolve a tese do indigenato, dizendo que o direito indígena, o direito territorial indígena, ele é congênito, ele antecede a criação do próprio Estado. E foi, inclusive, por esta tese, recepcionado pela Constituição Federal de 88, porque o caput diz, é garantido aos índios o direito originário. Então eu tenho o Alvará Régio de 1680, que diz que os índios são os donos naturais e primeiros habitantes destas terras. A tese do indigenato, João Mendes Júnior, 1912, que diz que, como aquele Alvará Régio assim pregava, o direito territorial indígena é congênito, é da essência do indígena e antecede ao próprio Estado, e que esse direito teria sido recepcionado pela Constituição em 1988. Se é terra indígena, pela tese do indigenato, toda terra onde um dia o índio ou seus antepassados esteve, porque eles são os donos, os primeiros habitantes, donos naturais dessas terras, nós não temos mais o direito à propriedade privada neste país.
porque qualquer centímetro quadrado poderá vir a ser identificado como terra indígena. Isto é o indigenato. Os indigenistas que defendem a tese defendem que foi recepcionado pela Constituição Federal por força do reconhecido aos índios o direito originário. E aqui eu vou trazer três pontos que eu discordo dessa receptividade da tese pela Constituição de 88. Primeiro, a Constituição Federal deve ser interpretada de forma sistemática e não em fatias. Se nós descermos um pouquinho da interpretação da análise do artigo 231, o parágrafo 1º diz: são terras tradicionalmente ocupadas as habitadas em caráter permanente. O que são terras habitadas em caráter permanente? São aquelas nas quais os índios estão e das quais nunca saíram. De modo que, com base no parágrafo 1º, a Constituição estaria garantindo aos índios o direito às terras que eles ocupam e não o retorno às terras que um dia supostamente seus antepassados ocuparam. Segundo ponto, o termo ocupam do caput é trazido no tempo presente. Ocupam quando? Hoje, 5 de outubro de 88. E por fim, o direito originário, originário sim, não originário em 1500, mas originário na nova ordem constitucional, 5 de outubro de 1988. Então, esses alguns argumentos que afastam a tese de que o indigenato teria sido recepcionado pela Constituição de 88. Se eu não tenho indigenato, eu tenho o quê? Eu tenho marco temporal. O marco temporal é justamente a Constituição garante aos índios a terra nas quais eles ocupam hoje, 5 de outubro de 1988, a partir daquela nova ordem constitucional. As áreas não ocupadas por indígenas em 5 de outubro de 88, as áreas tituladas em 5 de outubro de 88, são propriedades privadas escorreitas, legítimas e que merecem a segurança jurídica. As áreas reivindicadas por indígenas, não ocupadas, não tituladas em 5 de outubro de 1988, estão no arcabouço do artigo 231 e serão demarcadas nos termos do decreto 1775, com laudo antropológico e assim por diante. Em relação à questão do marco temporal, não é uma novidade o marco temporal a partir de 12 anos para cá, com a decisão do Supremo na PEC 3388 Raposa Serra do Sol, porque a ratio do marco temporal é a mesma da súmula 650, que data do início da década de 90. A súmula 650 diz que aldeamentos extintos não são bens da União, ou seja, aldeamentos extintos não são terras indígenas. Mais uma vez, é terra indígena aquele aldeamento onde o índio está e de onde ele não saiu. Se é um aldeamento e está extinto porque o índio de lá se retirou, não é mais terra indígena. Isso, década de 90, súmula 650. A evolução do direito, os conflitos, enfim, os conflitos fundiários das invasões e tudo mais, nós tivemos Raposa Serra do Sol, foi discutido no Supremo, o Supremo decidiu a PEC 3388 e nesse julgamento decidiu a questão do marco temporal como data de 5 de outubro de 1988, o insubstitutivo temporal do que poderia ser terras indígenas, aquelas nas quais os índios estão naquela determinada data e nenhuma outra. E com esta interpretação do marco temporal, e aí eu vou falar mais uma vez na questão da insegurança jurídica e da confiança legítima, nesses 12 anos de marco temporal, desde o julgamento do Supremo, nós tivemos o avanço da tese no Poder Judiciário, porque todas as instâncias da Justiça Federal vieram aplicando